E terça-feira vai ter um seminário internacional aqui no nosso auditório do Instituto, de manhã e de tarde. E, de manhã e de tarde, ter sessões de manhã, sessão de tarde, vai ter participação de pessoas do Brasil também, professores da casa e de fora. Vai ter a Conceição, vai estar os da casa, o Luciano, o Zé Carlos Miranda, etc. O Braga acho que vai estar também. De fora vai estar o Castro, já confirmou. Bom, depois vocês vão receber, a gente divulga a programação. Hein? Eu, hein? Eu nunca vi uma coisa tão espantosa, uma proposta tão indecorosa como essa. Claro que não substitui, é uma atividade adicional. Na melhor das hipóteses, substitui uma ficha. A negociar qual ficha? A ficha do Alientar que vocês vão fazer não precisa, aí faz ao vivo. Mas e na quarta-feira de manhã, quem sabe a gente pode substituir a sessão de leitura dirigida do dia 17. Nem sem certeza se é uma leitura dirigida, não sei qual é a sequência. Deixa eu ver aqui se tem. Aí na aula do Beluso? Mas aí não sei. Não substitui não, deixa assim, É que tem um workshop do Alientar, mas aí é mais para os professores da casa, vocês não estão convidados por enquanto. É um workshop, você não fica um workshop, é que fica um shopping center. Então, vocês ficam convidados para segunda e terça, que são sessões públicas. De quarta-feira vai ser aqui, leitura dirigida. E não se esqueçam de informar os grupos, aqueles que não fizeram grupo, que estão se escondendo, indivíduo também grupo. Montar os grupinhos, claro, grupo de um, montar os grupinhos e trazer questões aqui preparadas, tá certo? Para a nossa nova combinação das sessões matinais. O Alberto não veio hoje, nos privou da sua presença sempre iluminadora, tá certo? E aí o grupo está desfocado, o fato é que não teve, tem poucas questões aqui. Teve algumas, mas pode ter mais. Então, quarta-feira que vem, inclusive tem menos texto, né? São esses aqui só, acho que dá para concentrar bem as perguntas. Mas aceitamos colocar as questões agora. Antes de ler, é isso? Não. Ah, tá, então tá. Bom, vamos recomeçar. Temos quórum, vamos recomeçar logo, antes que seja tarde. Demais. Então vamos retomar por esse segundo ponto aqui. Entre as características essenciais, que eu escolhi meio assim arbitrariamente, porém não muito, espero, sempre gerando em torno da incerteza, a ênfase posta pelos pós-keynesianos, a ênfase posta, acho que corretamente, pelo Fitzgibbons também, incerteza. Então, o segundo ponto, dado a incerteza, sua natureza, suas implicações sobre a decisão empresarial, vejamos suas implicações sobre efeitos, né? Efeitos dessas decisões. Do ponto de vista, segundo ponto, do ponto de vista do funcionamento objetivo da economia capitalista, e o terceiro ponto, do ponto de vista da teoria. Então, quanto ao segundo ponto, do ponto de vista das implicações sobre o funcionamento da economia, os comportamentos, ainda que racionais, sem precisar chegar ao extremo do irracional, sob incerteza, levam a uma questão básica, que é a indeterminação, ou se quiserem, a plurideterminação. O fato de que o comportamento racional não gera resultados unívocos, ao contrário das teorias neoclássicas todas, das teorias utilitaristas em geral, onde você maximiza uma função objetiva bem determinada. Você sabe qual é, com grau conhecido de certeza. Como você não tem grau conhecido de certeza, as pessoas, os agentes que tomam decisão, podem fazer chutes diferentes para preencher a ignorância. Tá? E ao preencher a ignorância com chutes diferentes, várias soluções são possíveis para comportamento racional, face às mesmas circunstâncias, ao mesmo contexto, ao mesmo ambiente, etc. Até diria, os mesmos agentes, não é só por diferença entre os agentes, porque a teoria neoclássica aceita isso também. Cada agente tem a sua própria função de utilidade, tem diferenças intrínsecas e não elimináveis de preferências, né? De vieses, enfim. Aqui não se trata de que os agentes são diferentes, até aí morreu qualquer autor neoclássico. Trata-se de que o mesmo agente, diante das mesmas circunstâncias, nas mesmas condições, ele pode ter mais de uma opção igualmente racional. Você não consegue discernir qual delas é supostamente
melhor ou mais racional do que a outra. Esse que é o ponto. Então, você tem múltiplas soluções para o comportamento racional do indivíduo. Então, você imagina o que isso acarreta, ainda que haja convenções também, que atenuam um pouco o efeito, mas o que isso acarreta em termos de uma possível instabilidade de um sistema desse tipo. Isso para não mencionar um outro aspecto gerador de instabilidade, que é bastante óbvio e tem a ver com incerteza na sua causa remota e estrutural, que é o fato de que os agentes buscam permanentemente se diferenciar uns dos outros, né? De acordo com o que a gente já discutiu aqui, o processo competitivo capitalista. Na concorrência, os agentes buscam deliberadamente se diferenciar, inovar produto, processo, formas de mercado, enfim. De tal forma que os comportamentos não só diferem face às mesmas circunstâncias e aos mesmos objetivos, mas podem diferir, inclusive, em termos dos seus objetivos, porque podem gerar efeitos de diferenciação e de modificação do ambiente em que os agentes operam. Tá? Então, o sistema capitalista, conclusão, é um sistema que tende a ser instável. Você pode ter algumas atenuações disso, né? Alguns contrapesos, alguns efeitos compensatórios. Um deles, paradoxalmente, se quiserem, está ligado à própria incerteza. Porque a incerteza, embora nem sempre gere comportamentos defensivos, né? E ao gerar comportamentos defensivos nem sempre gere convenções, no entanto, gera frequentemente comportamento do tipo convencional e rotineiro. Caso em que criam-se certas referências comuns em relação às quais o comportamento dos agentes tende a convergir durante algum tempo. Então, é um pouco autorreforçador. Se houver uma certa estabilidade do contexto, essa estabilidade implica a estabilidade de convenções também. É mais fácil formar convenções, é mais fácil que os comportamentos tendam a convergir em torno de uma média de um comportamento, ou de um comportamento convencional, de uma opinião média sobre o que vai acontecer, no caso de você ter uma relativa estabilidade. Certo? Quanto mais instável, ao contrário, for o sistema, ou aquele mercado, aquela situação, tanto menos provável de que os agentes tenham a ter um comportamento convergente em relação a uma opinião média. Quer dizer, formulem expectativas convergentes em relação à média. De modo que você tem várias soluções para o comportamento individual e tem, muito mais ainda, várias soluções para cada um dos mercados, setores da economia. Imagine, então, para o conjunto. Se tiver convenção, atenua esse efeito. Se não tiver convenção, se o sistema for instável, tende a ficar mais instável, porque a convenção desaparece. No limite, quer dizer, a extrema instabilidade sistêmica levaria a uma busca de liquidez absoluta. Certo? Então, o sistema, no limite, ele tem uma forma de parar com a bolha, parar com esse movimento especulativo desenfreado, etc., que paradoxalmente, é parar mesmo. A maneira de você parar de especular é parar, pura e simplesmente. É a busca absoluta pela liquidez. Mas isso acontece em situações extremas, ou situação de hiperinflação, por exemplo, no caso da instabilidade de preços. Está observado aqui, que acho que é interessante destacar, que nem sempre aparece nas análises keynesianas ou pós-keynesianas, é que a incerteza não gera só comportamento defensivo, tá? Sob incerteza, o comportamento racional primeiro não é necessariamente defensivo. Pode ser, pode não ser. E em sendo defensivo, pode ou não ser convencional. Pode ou não levar à busca eventual da liquidez e a tendência à estagnação. Ele pode ser também um comportamento ofensivo. O comportamento ofensivo significa a adoção, por exemplo, de estratégias ofensivas. Sejam elas inovativas, sejam elas apenas ofensivas no sentido de tomar os passos dos concorrentes. Não significa necessariamente uma inovação, mas significa sim uma ruptura da estrutura existente, uma quebra das normas ou da regra ou da estrutura existente. No caso de um comportamento ofensivo, que é gerador de incerteza, aliás, além de poder ser resultado dela, você tem no mínimo uma certa tendência a ondas, porque há uma tendência a formarem-se comportamentos simultâneos dos agentes, né? Então, os comportamentos não são totalmente isolados. Se as expectativas forem afetadas de maneira comum, há a possibilidade de se criarem ondas de otimismo ou pessimismo. Como vocês possivelmente já leram e sabem, o Keynes tinha uma visão sobre o ciclo econômico muito próxima disso. Uma visão, assim, um tanto psicológica e subjetiva, baseada em expectativas da natureza, da causa básica dos ciclos econômicos. Os ciclos do Keynes estão muito ligados a ondas de
quer dizer, de variações relativamente autônomas nas expectativas dos agentes. Como elas se contaminam, elas funcionam muito na base da percepção coletiva dos agentes, então formam-se algo como surtos ou ondas de expectativas ascendentes ou descendentes. Bom, de qualquer forma, você tem em qualquer das duas hipóteses, defensivo ou ofensivo, de prevalência do comportamento sob incerteza, gera-se instabilidade do sistema. Então vejam que a instabilidade é do sistema, sim. E ela realimenta a incerteza. Tá? Não é a instabilidade que estava colocando os Zerrumes em relação a Carabelli, que eu não li. Enfim, não li a Carabelli, vi algumas referências que eu não gostei muito, acabei deixando para ler mais tarde, quando não tiver tempo. Mas, então, o problema não é só do comportamento dos agentes. Não é um sistema que funciona, até poderia funcionar bem, não fossem os agentes tão suscetíveis, né, de ter as suas expectativas voláteis e alteradas por qualquer peteleco. Não é isso. É o contrário. As expectativas são voláteis porque o sistema é instável. Só que uma coisa realimenta a outra, pequeno detalhe. Tá? Não tem efeitos compensatórios. Ao contrário, são efeitos de realimentação positiva. Quanto mais instável o sistema, mais incerteza. Mais incerteza significa mais comportamento desse tipo. Defensivo, em busca de liquidez ou de convenções. Ofensivo, aproveitando as situações vantajosas do mercado, etc. E ofensivo ou defensivo, em qualquer caso, gera mais instabilidade, gera mais incerteza, no final das contas. Tá, então a incerteza está profundamente enraizada no funcionamento objetivo da economia capitalista. E não apenas no comportamento dos agentes. É uma interação aí, é um reforço mútuo, um feedback positivo. O que, como o feedback é positivo, quer dizer, não tem causa última. Até pode dizer que a causa última é porque o sistema capitalista é baseado em inovações. Até diria assim, no limite tem uma causa última, para você não ficar no raciocínio circular. Tá? Mas, independente disso, que tem uma causa última até, do ponto de vista lógico, na prática, o comportamento é circular mesmo, porque interage. O comportamento dos agentes interage e produz resultados que reforçam esse comportamento. Finalmente, incerteza e indeterminação, quer dizer, implicações da incerteza no que diz respeito à teoria econômica possível e a teoria econômica relevante. A teoria econômica possível e relevante num sistema desse tipo, onde os agentes tomam decisões sob incerteza, onde as decisões que eles tomam são relevantes, não são irrelevantes. Elas produzem efeitos importantes, que podem gerar instabilidade. É uma coisa que não tinha nos pensadores do século passado. O Marx não falou sobre isso, ele falou sobre crise, sim, e até crise sistêmica, mas ele não falou sobre como a crise pode decorrer do comportamento dos agentes. Como vocês sabem, os autores do século XIX, por diferentes motivos, não importa tentar desenvolver ou explorar, colocavam a decisão dos agentes num plano secundário, num plano subordinado, melhor dizendo. Os processos objetivos prevalecem sobre as decisões individuais. Na verdade, eles condicionam e, de certo modo, restringem decisivamente o espaço de manobra, o espaço possível de alternativas para o comportamento e as decisões individuais. De tal maneira que uma teoria econômica não precisava ser uma teoria das decisões. Já mencionei isso para vocês. Passando em aula anterior, voltando aqui então a esse ponto, para o Keynes, contrariamente ao pensamento do século XIX, e de forma mais parecida a outros pensadores do século XX, como Schumpeter, por exemplo, a teoria econômica relevante é uma teoria na qual tem uma presença decisiva, tá? Tem um espaço relevante o comportamento individual dos agentes, os agentes que têm peso, que tomam decisões cruciais na economia, vale dizer os empresários capitalistas. Então não é possível construir uma teoria econômica sobre a dinâmica de funcionamento da economia capitalista, quer dizer, que vai um pouco além das leis gerais de movimento que o Marx formulou, né, nesse sentido, sem levar em conta o comportamento individual dos agentes. Então, a teoria, ela não apenas precisa explicitar em algum momento, para entrar no âmbito da concorrência, né, como os agentes interagem. É mais do que isso. A teoria, em algum momento, precisa formular um problema teórico decisivo de como, em que condições
os agentes tomam decisões. Tá? Se o Keynes tem razão de que esse contexto em que os agentes tomam decisões, ainda que irracionais, é um contexto que produz efeitos de grande instabilidade e indeterminação, ou plurideterminação, ou pelo menos não de determinação unívoca, tá? Tem várias soluções possíveis, nunca é uma só, e essa interação de soluções possíveis é uma coisa extremamente complexa. O mundo que você está descrevendo é um mundo tão complexo que, salvo prova em contrário, em primeira aproximação não é possível construir, por hipótese, normas gerais, sejam elas de preços, quantidades ou outras variáveis. Então, a teoria econômica não é, metodologicamente, possível de ser construída na base de certas regras gerais, certas normas, certos, como fizeram os clássicos, centros de gravidade ou algo parecido, preços naturais, preços de produção, valores em torno dos quais flutuam erraticamente, conjunturalmente, de maneira indeterminada e irrelevante para a teoria, as mesmas variáveis, os preços, quantidades, ou lá o que seja. O que eles propõem, ao contrário, que uma teoria relevante é uma teoria não sobre, como foi dito de manhã, né, a hidden economy, certo? Não é a economia subjacente, a economia, não é submersa, não. A economia subjacente, que determina os parâmetros centrais do sistema. Não existe tal coisa. A teoria econômica deve ser diretamente sobre a aparência. A aparência é um certo exagero. Diretamente sobre o mundo no qual os agentes vivem, ou seja, no qual eles tomam decisões, de cujos elementos eles se valem para tomar decisões. O que vale dizer também, deixa eu só concluir assim, vale dizer também, duas coisas, duas conclusões importantes. Primeira, que a teoria econômica é uma teoria nominal e não real. Tá? Ela envolve dinheiro. Uma teoria nominal e não real, envolve dinheiro. As pessoas tomam decisões sobre o dinheiro, tendo em vista o dinheiro. E em termos nominais. O real que acontece é que a resposta não sabe como é que é direito. Segunda coisa importantíssima, a teoria econômica é curto prazo. Não existe teoria econômica de longo prazo. Quando Keynes diz a longo prazo estaremos todos mortos, e disse isso no Tract on Monetary Reform de 1923, eu acho, tá? Ele estava prenunciando uma coisa que ele foi desenvolvendo pouco a pouco em sua obra, que é a impossibilidade de fazer teoria e de formular política econômica, tá? Em prazos sobre os quais é impossível pensar de maneira sistemática e consistente. Você não consegue pensar de maneira sistemática e consistente ao longo de uma sucessão de anos, de períodos de decisão dos agentes, porque as expectativas são suficientemente exógenas e voláteis para não permitirem tal tipo de inferência. Não tem teoria econômica sobre o longo prazo, assim como não tem teoria econômica real. Não tem nem real, nem longo prazo. Toda teoria econômica relevante, nesse âmbito, quando você inclui as decisões, né? Abstraindo, agora eu estou falando por mim, não pelo Keynes, abstraindo as leis gerais de movimento que o Marx formulou, que são gerais, não passam pelo agente individual. Mas na hora que você entra no espaço do agente individual e de suas decisões cruciais, é impossível fazer uma teoria de longo prazo real. Só existem teorias nominais de curto prazo. Diga. Não, é um esclarecimento. Quando eu posso falar assim, em vários tipos de economia, lá no início, eu entendi que a teoria estaria englobando também aquilo que se chama de economia informal. Não. Não, quando eu falei justamente subjacente, eu não quis dizer submersa, eu adverti que não é economia submersa. Subjacente no sentido de determinação. Não que é uma economia que não aparece, ou que não é computável, ou que não paga imposto, ou qualquer outra coisa parecida. Ou que não tem contabilidade sobre ela. Tá? É no sentido que economia que tem determinações, que gera determinações fundamentais. O Keynes não acha que tem tal coisa. O Fitzgibbon discute um pouco isso de maneira interessante. O que ele discute é um pouco superficial, mas acho que é interessante de qualquer forma. A ideia de que para o Keynes não tem... O Keynes é totalmente oposto à visão de teoria econômica neoclássica. Mas não só, ele também é engraçado, ele é muito diferente de todos os autores que o precederam. Ele é muito diferente também dos clássicos do Marx, nesse ponto. Embora tenha vários pontos em contato com o Marx, ele é muito diferente nesse ponto. A ideia dele é de que a ciência econômica não é necessariamente uma ciência da essência. Para ele, a ciência econômica não é uma ciência da essência. Não tem tal coisa como uma essência, que é apenas ou distorcida pelas aparências, ou modificada pelas aparências, ou que as aparências apenas
apresentam variações em torno dos determinantes centrais. No Keynes não existe isso. Então, não significa que você vai explicar o estilo neoclássico, não é? Os preços de mercado por oferta e demanda, não é isso. Assim como não é a visão clássica de preços naturais. Até porque o Keynes não tem teoria de preços, propriamente. Mas no caso dos preços não seria isso. Nem uma teoria de preços de equilíbrio entre oferta e demanda, nem uma teoria de preços naturais, em torno dos quais flutuam os preços de mercado. Não é nem uma coisa nem outra. Essa dicotomia o Keynes rompe. Não precisa ser uma coisa nem outra, esquece. Não é nada disso. Não é nada disso. É que os preços são formas, entre outras, de apropriar poder de compra na sociedade, apropriar renda. Né? E apropriar renda tem, não tem necessariamente relação com equilíbrio, nem com reprodução. Nos clássicos do Marx tem a ver com reprodução. No caso dos neoclássicos tem a ver com equilíbrio. Para o Keynes não tem nem a ver com equilíbrio, nem com reprodução. É por isso que é o mundo da aparência nesse sentido, é um mundo que já está em movimento. E um movimento às vezes errático e completamente complexo, vamos dizer, não é caótico. Um movimento extremamente complexo. Esse é o mundo que interessa analisar. Não tem essência parada, estática, ou em reprodução, ou em equilíbrio, de um mundo em movimento. Não tem isso. Ou você analisa direto o movimento, ou não pega nada. Essa é a ideia do Keynes. Direto o movimento não é fazer equações diferenciais. Pegar direto, pode até ser, mas sob restrições bem definidas, hipóteses bem definidas. Depois a gente fala sobre dinâmica. É simplesmente reconhecer que os agentes, ao tomarem decisões, eles tomam decisões sobre o futuro. Tá? Não é sobre o passado. Então não adianta fazer equação diferencial, tá certo? Se você não se der conta, antes de mais nada, que o agente toma decisões em função de expectativas sobre o futuro. Então a maneira como liga o passado com o presente, a maneira como lida o passado com o presente, é tão ou mais complexa, é da mesma natureza, se quiserem, da relação que liga o presente com o futuro. O passado não é mais tranquilo pelo fato de ser passado. Porque o passado só interessa na medida em que ele exerce influência sobre as decisões presentes. E as decisões presentes só levam em conta o passado, invertendo, na medida em que ele tiver alguma importância sobre as expectativas do futuro. Então, passado, presente e futuro estão relacionados. Tempo. Passado, presente e futuro estão relacionados de maneira absolutamente interligada no Keynes. O passado não é uma coisa que você esquece, simplesmente. O passado, você, aliás, nem sabe qual é. O passado você não sabe qual é, a priori. O passado importa, iluminado pelo futuro. Quer dizer, a expectativa que você vai formular vão levar em conta algumas coisas do passado, alguns ativos que você tem, são duráveis, que se mantiveram, mas o valor deles não é um valor histórico. A história não importa tanto. Importa quanto eles prometem render no futuro. Então, todos os eventos presentes e até os passados são revistos à luz do futuro, se quiserem. Então, a teoria do Keynes é sui generis, porque é uma teoria do futuro. Melhor, é uma teoria do comportamento presente baseada na expectativa do futuro. De modo que a construção de alguma dinâmica, se é que é possível a construção de alguma dinâmica como teoria, está condicionada à possibilidade de pensar a ligação entre os períodos de tempo. Ligação essa que vá, eventualmente, além da simples formulação de expectativas. Essa é uma discussão longa e exaustiva, a gente volta a isso no final, entre os pós-keynesianos. Há certa corrente de pós-keynesianos mais radicais, ao estilo do Shackle, que acham que não é impossível formular, quer dizer, construir uma teoria dinâmica. É impossível porque você não consegue ligar um período de investimento com outros. Até liga os períodos de curto prazo. A gente vai falar sobre isso depois, mas os períodos de longo prazo você não liga. Então, não tem como fazer dinâmica. É uma posição um pouco radical. Outros acham que é possível. Seja como for, vejam, a dinâmica aqui não é uma imposição automática do fato de você estar colocando ou entronizando o tempo, colocando o tempo como variável central. Não é. Porque dinâmica supõe a interligação de períodos. E a interligação de períodos é, antes de mais nada, expectacional. É, antes de mais nada, expectacional. Os períodos se ligam uns aos outros através da expectativa. Quando Keynes diz que o dinheiro é o elo entre o presente e o futuro, ele quer dizer, são as expectativas que são o elo entre o presente e o futuro. Você mantém o dinheiro em função das expectativas que você formula. Né? O dinheiro permite preservar o teu poder de compra. E está sempre acompanhando as expectativas. Se você tiver mais incerteza sobre a expectativa que formulou,
Portanto, se tiver menos confiança, vai querer mais liquidez para proteger dessa incerteza. E vice-versa. O dinheiro acompanha as expectativas e o seu grau de incerteza. Então, dinâmica está subordinada ao tempo. A categoria central do Keynes é tempo. A dinâmica não é central, é secundária. Tanto é que o Keynes não fez dinâmica, todo mundo sabe. Ele achava que ligar um período com outro é muito complicado. Ligar um período com outro pressupõe uma teoria das expectativas. Pressupõe pensar teoricamente sobre como se formam as expectativas. Bom, isso vai muito além do que ele se pretendia, se propunha, muito além, e é muito mais complicado. Teorizar sobre expectativas é muito complicado. Muito mais complicado do que fazer expectativas racionais, por exemplo, né? Que é uma balela, que é uma maneira de não fazer expectativa. Expectativa que converge automaticamente para uma posição de equilíbrio é não expectativa. Ou expectativa sem ser sobre incerteza. Então, não interessa. A expectativa que interessa para o Keynes é sobre incerteza. Então, não é... É racional porque o comportamento é racional, mas não é expectativa racional ao estilo né, da literatura monetarista chamada novo clássica, ridiculamente. Certo? Não é nada disso. Do ponto de vista do Keynes, absolutamente nada disso. Né? O comportamento racional é sob incerteza. Implica formular expectativas de vários tipos, tá? Mas que não convergem. Dentro daquela ideia, os indivíduos aprendem que não aprendem. Então não tem como convergir expectativas, nunca. Eles aprendem que não aprendem. E se começarem a achar que estão aprendendo alguma coisa, daqui a pouco, fatalmente, porque o capitalismo é assim, é da sua natureza, eles vão ser desiludidos daquela ideia falsa de que estavam aprendendo alguma coisa. Até porque daqui a pouco alguém vai inventar alguma coisa diferente, os mercados vão mudar, as instituições mudam, etc, etc. O sistema é dinâmico intrinsecamente. Mas o ponto que eu queria enfatizar é esse: a dinâmica está subordinada ao tempo. Há uma relação hierárquica teórica aqui. No Keynes, claramente, o tempo é expectacional, como dizia Sheila Dahl. Você tem vários tipos de expectativas, né? E no caso do Keynes, a visão claramente de expectativa sobre incerteza implica que todo o movimento da economia está movido, está guiado pelo futuro. As coisas importantes estão no futuro, não estão no passado e no presente. E o passado e o presente são redimensionados a partir do futuro. É por isso que a economia é tão instável, porque é guiada pelo futuro, e o futuro é incerto. Né? Se quiser pensar desse ângulo, tudo bem. A economia capitalista é uma economia voltada para o lucro. O lucro está onde? No passado? Não, está no futuro. Principalmente se esse lucro for uma quase renda, que é uma coisa quase impalpável, que depende de vantagens diferenciais que você não consegue definir e determinar precisamente. A lógica do sistema é movida pelo futuro, não pelo passado. A imagem é essa: o capitalismo é um sistema puxado pelo futuro e não empurrado pelo passado. Não é um sistema inercial. Tá? Ele é movido pela busca incessante de coisas que estão no futuro. Pode ou não ser inovação, não importa, mas está sempre para frente e é sempre, mais do que arriscado, incerto. É por isso que o tempo é central. E é tão central o tempo que não dá para fazer dinâmica direto. Olha só, é paradoxal, mas é importante. O tempo é tão central na visão de tipo keynesiano que ele é tão complicado, tão importante, que não dá para fazer dinâmica direto. A dinâmica pressupõe uma série de hipóteses que muitas vezes as economias não fazem sobre a natureza e a forma das expectativas. Foi por isso que o Keynes não fez dinâmica. Porque o tempo é importante demais para brincar de dinâmica, para fazer equaçãozinha diferencial. Pode até fazer, mas tem que formular as hipóteses direitinho e dizer para que serve. Geralmente serve para muito pouca coisa, para evidenciar alguma propriedade estrutural do sistema e tal, só para isso. Usar a equação diferencial é melhor do que equação de determinação simultânea, é óbvio. Bem melhor. Mas mesmo assim, tem que ser só para mostrar algumas propriedades do sistema. Terceiro bloco, sim, diga. Diga, pela ordem, Alberti. A ordem que falou, nenhuma outra ordem. Idade. Não, a barba, o tamanho da barba. Ninguém está nem ouvindo, quanto mais gravando, diga. Certeza e determinação me parece fundamental. Se ele parece que o Felipe está correto em pensar que Keynes tem uma tradição filosófica, tem uma metodologia coerente com essa tradição, tem uma concepção do que vem a ser a economia capitalista, mas ele não
metodologicamente, conceitualmente, Keynes. Concordo. Tá certo? E aí você abre-se um grande espaço teórico para você pensar que, por exemplo, teoria se faz em cima de atributos generalizáveis, que não é verdade. Você pode fazer teoria sem atributos generalizáveis, no sentido da argumentação do Marx no método político. Segundo, fica-se também... Bom, mas tem que ter alguns atributos generalizáveis. Generalizáveis em que sentido? No sentido histórico ou não? É dominante do ponto de vista quantitativo. Quantitativo? Isso, dominante do ponto de vista Quando você discutiu tudo, mas não... me parece... É complicado isso. Dá para explicar isso. Segundo, a noção de temporalidade que decorre do idealismo filosófico que Keynes está ancorado, também não é explorada, é muito pouco explorada nas suas consequências. O seu argumento está sendo que o tempo, para Keynes, não tem nada a ver com a dinâmica, parece correto, mas ele também, essa temporalidade que você está fazendo menção, eu não consigo perceber se é uma construção racional da nossa consciência ou se é uma temporalidade, uma dimensão da existência que, a despeito até da forma com que você a compreende, ela exista. Eu sou a favor da segunda opção. Mas parece E a segunda implica a primeira. Quer dizer, acaba sendo da consciência porque é da existência. Mas ele parece que não tem essa. Quem? Keynes parece Por quê? É engraçado. Você acha que ele é idealista do ponto de vista filosófico? que é Não sei. Duvidoso. Se você está argumentando Sei, que o real é o empírico, se o real é empírico, e o empírico, nessa tradição filosófica, é uma construção dos homens, É o quê? é uma construção dos homens através da sua consciência subjetiva, você está trabalhando uma noção de temporalidade dentro desse contexto. Então você vai ser, daí que você vai poder deduzir, inclusive, que as decisões dos agentes criam um futuro. As decisões dos agentes criam Mas isso não é por razões metodológicas. Me desculpe, isso é por razões teóricas. Eu estou dizendo que Se existe o efeito onda, isso há uma chance muito grande das profecias serem autorrealizadoras, self-fulfilling. Não é por uma imposição de método a priorístico, no caso do Keynes. Nem sei se é por razão da origem filosófica dele, que eu não sei qual é a direita também. Talvez seja mais utilitarista e pragmática do que idealista. Embora ele tenha algumas referências ao Kant, etc. Mas não sei até que ponto influenciou, não sei. Não tenho elementos para saber isso. essa leitura desse livro, né? Ele faz essa leitura. Não sei. Não, mas não sei se é essa leitura, não. Ele se entra mais nos aspectos éticos do que no filosófico estrito senso. Sim, nesses aspectos mais gerais, não sei se é sustentável, esse que é o meu ponto, não sei se sustenta uma noção de temporalidade que também não faça parte dessa tradição. É isso que eu estou dizendo. Mas eu não sei qual é a tradição, eu sei qual é a temporalidade do Keynes. Posso não saber muito, mas eu sei mais ou menos qual é a temporalidade que o Keynes trabalha, teoricamente. Agora, qual é a extração filosófica disso? Não sei. Não sei nem se tem claramente. Talvez seja uma coisa meio híbrida, mistura de alguns elementos idealistas com pragmáticos e empiristas ingleses. O Keynes estava muito mais para empirista na formação inglesa, mais tradicional, acho eu, do que idealista. Bom, não sei se é, não. Mais ou menos. Mas não no seguinte sentido, que não é a construção da consciência humana, não. O Keynes dava uma importância enorme para os fatos do mundo real, observáveis. E entre os fatos observáveis está, sem dúvida nenhuma, a instabilidade do sistema capitalista. A instabilidade não é uma propriedade do cálculo só, ou dos indivíduos, ou da sua consciência. A instabilidade é sistêmica. Né? E alguns elementos dessa instabilidade se dão por efeitos coletivos de comportamento. O comportamento do tipo onda, surto, que tende a tornar uma profecia self-fulfilling, é uma coisa muito importante na visão do Keynes. Que é um pouco o comportamento convencional. No limite, acaba sendo um comportamento convencional. Porque os agentes aderem, na preocupação de descobrir qual a opinião média, aderem mais ou menos àquela posição, se ela for convergente, claro, não será sempre, e acaba se autorrealizando. Convergiram todos para aquela opinião se autorrealiza.
Nem sempre é assim, não estou generalizando, mas isso acontece frequentemente. Isso é uma coisa do real, da realidade, não do método. O método Keynes está imerso nesse tipo de realidade, de comportamento dos agentes. Vamos voltar um pouquinho, senão... Depois a gente, no final, se for o caso, sim, diga, discute. Eu acho que é a mesma questão do Aurélio, só que eu fiquei preocupado quando você falou o seguinte, que o Keynes teoriza as aparências, né, da realidade. Eu acho que há alguma diferença entre aparências e o mundo indeterminado. Hein? Há diferenças entre dizer as aparências e dizer o mundo indeterminado. O objeto dele é o mundo indeterminado, a indeterminação. Porque aparências são enganadoras. A categoria do conhecimento sabe disso, né? Elas são voláteis. Você não pode teorizar só as aparências. Não, quando eu falei aparência, talvez estivesse forçando um pouco, talvez fosse inadequado, mas não importa. O que eu quis dizer foi, o Keynes está trabalhando direto, ele não está procurando algo que está por trás das aparências, é esse o sentido. Você pode dizer, bom, mas qualquer teoria faz isso. Não, não exatamente. Não no sentido de procurar certas referências estruturais, estáveis, em contrapartida a uma realidade variável e até indeterminada. O Keynes não achava que fosse indeterminado, não. Ele não achava que fosse indeterminado. A indeterminação que está dito aqui significa que tem elementos probabilísticos e tem elementos, aí sim, também tem elementos estritamente indeterminados. Mas não que nenhuma teoria seja possível. Tanto é que tem uma teoria dele, velho. Não é que nenhuma teoria. E tem várias relações de determinação, na teoria geral do Keynes, principalmente, que é a obra melhor dele, mais importante. Relações de determinação que não são relações de equilíbrio, digamos. Tá? Não são relações que pressupõem parâmetros estáveis, relações de equilíbrio, coisa assim. Enfim, tem uma longa discussão teórica aí por trás disso. De como é que você pode fazer uma teoria, apesar de ter incerteza e indeterminação. Não dá para esgotar tudo. Quando eu disse que a aparência, a palavra foi mal utilizada, mas eu quis dizer que você não precisa procurar essências fixas e estáveis por baixo das aparências do mundo real. As aparências são, de um certo modo, autoexplicadas. Quer dizer, o mundo em que você vai ter que explicar é o mundo aparente também. É o mundo nominal, é o mundo monetário. Claro, você vai ter que descobrir relações estáveis e determinações por trás desse mundo. Tá? Mas você não vai precisar ir buscar um outro mundo essencial por trás desse mundo. Não precisa. É o mundo da volatilidade, da indeterminação, da variedade e da incerteza. Esse é o mundo que tem que ser teorizado. Porque se a teoria não trabalhar em cima disso, ela não vai explicar nada. Ela vai definir, se autodefinir um objeto que é incompatível com esse. Esse é o ponto do Keynes. A incerteza muda radicalmente a natureza do objeto. Mas aí é diferente. Eu acho que uma problema da palavra aparência apenas. Bom, eu não vou discutir a palavra, bota outra, sugere outra. Aí. Que dá uma ideia de um positivismo, que ele não é um positivismo, certamente. Por quê? Por que positivo? Eu não queria fazer uma discussão de método, realmente foge, sinceramente. Foge. É para uma teoria das aparências, é uma questão metodológica. Teoria do conhecimento, não é? Então formula de novo o seu ponto. O que é? Diz qual é a palavra, qual é o conceito, a palavra que você quer colocar no lugar. Eu acho que é aparencial, sim. Agora você acha que não é? Diz outra coisa, então. É um pouco impreciso, mas diz outra melhor, então. Eu acho que não corresponde. Por quê? Porque uma teoria apenas das aparências é uma teoria. Meu Deus do céu, mas isso é dogmatismo, desculpe, é dogmatismo seu. Por que uma teoria não pode ser das aparências? Ela é das aparências. No seguinte sentido, vamos dar um exemplo que ilustra, por oposição. O Keynes não está preocupado, por exemplo, em descobrir relações de equilíbrio. Então, é o primeiro ponto. Tá? Ele acha, e acho que ele tem toda a razão, que relações de equilíbrio não são necessárias para explicar o mundo que a gente vive. Mais do que isso, se for buscá-las, você vai encontrar outras coisas que não explicam e são contrárias ao modo como funciona o mundo. Atrapalha, são obstáculos epistemológicos. Atrapalha. Você usar relações de equilíbrio, obscurece e atrapalha. Segundo ponto, relações de reprodução. Eu mencionei aqui, equilíbrio e reprodução. Relações de reprodução ao estilo clássico. Uma teoria do valor e da mais-valia, uma teoria dos preços naturais. Isso atrapalha, porque você não vai encontrar âncoras, parâmetros, referências fixas, ou ainda tendenciais nesse mundo. Não existe. Aquela coisa que está colocada em algum momento anterior, né, de que não tem, está ali. A impossibilidade de uma teoria sobre longo prazo. Para o Keynes, é impossível uma teoria sobre longo prazo. É impossível porque não há determinações, nem indeterminações, de tipo probabilístico, tá certo? Não há determinações suficientes. Não há tendência no sistema, não há trend no sistema keynesiano. Trend é estatístico, não há trend. Só há tudo que há é curto prazo. Então, por oposição a isso, você não tem que buscar
uma hidden economy, uma economia subjacente, um sistema, seja qual for, gravitacional, de mecanismos de convergência, atratores, essas coisas, não precisa buscar isso, não tem isso no mundo. Por nesse sentido que é aparencial. É o movimento captado na sua turbulência imediata, é isso mesmo. É assim que é o sistema capitalista. E a teoria vai ser em cima disso. Isso não esgota a teoria possível. Tem uma teoria de leis de movimento que é mais geral. Pode ser formulada também. Mas se você entrou no espaço da decisão individual e da incerteza, sem o qual você não avança a teoria, então é captando a turbulência do movimento, diretamente. E se tentar fazer dinâmica, o paradoxo curioso é esse, se tentar fazer dinâmica, vai simplificar demais, porque dinâmica não resolve. A dinâmica, para ser trabalhada, por exemplo, matematicamente, para você ligar períodos com algumas hipóteses manejáveis, você fatalmente vai ter que forçar hipóteses improváveis, implausíveis, irrealistas sobre expectativas. Razão pela qual muitos pós-keynesianos preferem até não fazer teoria nenhuma e param por aí. Sabe que tem expectativas, as expectativas de longo prazo são particularmente exógenas e é melhor não fazer teoria nenhuma. A teoria econômica para antes de formular qualquer hipótese tendencial, de longo prazo, de dinâmica. A dinâmica às vezes é equilíbrio também, num certo sentido. Você encontra flutuações em torno de uma tendência, coisa assim. Entendeu o ponto? É só isso. Não é uma questão de método, não. Não é questão de método, não. É uma questão da natureza, como é que você identifica a natureza desse objeto. E como é que você trabalha com ele teoricamente. Eu só quis precisar qual é o objeto da tudo do que. Ok. Eu acho que não pode ser apenas aparência. Eu qualifiquei. Então entenda a minha qualificação e não a palavra solta, ok? Tá bom. Albério. Quem? Então fala. Está tudo bem, como a gente falou. Mas procura colocar rápido, a gente poder passar adiante, senão não dá. A questão não é essa. Então diga qual é a questão, por favor. Porque todas as teorias, evidentemente, tem que tratar daquilo que está aí, empiricamente dado, etc. Mas como você constrói e como essa sua construção resulta de uma aparência ordenada, minimamente, logicamente ordenada. Sim, mas isso você está dizendo só como é que faz ciência, em geral. Qualquer cientista faz ciência dessa maneira, até aí morreu, né? O problema, me parece, é que tem duas grandes escolas que constroem isso de forma diferenciada. Tá. Eu diria até, muito bem, ótimo que tenha, mas certamente a maneira na qual o Keynes constrói o seu mundo aparente não é, por exemplo, com a maneira na qual o Marx constrói o mundo aparente dele. É só isso. Mas isso não é só, isso é, você está fazendo uma afirmação forte. Então, dá algum elemento para essa afirmação, a gente fica satisfeito, também não precisa, na hora que lhe der tempo a gente aprofunda, agora não, mas dá algum elemento para isso, que eu não entendi o que você disse, por exemplo. A construção que Keynes faz das aparências ocorre no mundo da funcionalidade, do mundo operacional do sistema. Me parece que Marx constrói sua aparência na perspectiva da gênese, dos elementos constitutivos desse sistema. São duas formas. Tá, com isso eu concordo. Só que isso não são duas formas diferentes de tratar a mesma coisa, são duas formas de tratar coisas diferentes. Esse é o meu ponto. O do Marx é gênese, dos elementos constitutivos e as leis de movimento que podem ser extraídas daí. No Keynes não é, porque ele tem um elemento teórico adicional que é o espaço dos múltiplos capitais, da decisão dos agentes e sua interação. Esse espaço aí requer uma teorização sobre decisão, sobre incerteza, que o Marx não fez porque não era o espaço dele. Então os objetos são diferentes. Não é diferença de método apenas, em abstrato, não é isso, na minha opinião. Embora até possa ser para certos efeitos particulares, onde haja interseção em termos do objeto, pode ser que a diferença de método produza diferenças importantes de teoria. Mas na medida em que o objeto é essencialmente diferente, para muitos efeitos ele é diferente, então a diferença é mais do objeto do que do método. Ou melhor, a diferença do método pode ser explicada, ou pode ser compatível com a diferença de objeto. Não dá para pensar em abstrato como é que seria se o Marx fosse discutir a decisão do indivíduo. Ele não fez isso. Então não dá para atribuir a formação filosófica materialista ou idealista ou coisa parecida. Do ponto de vista teórico, ambos disseram coisas relevantes sobre o objeto que definiram. Detalhe, esse objeto é diferente. O objeto é diferente. O Marx tem ponto de tangência importante entre os dois, sem dúvida. Mas o Marx, em geral, está discutindo coisas diferentes do Keynes. Do jeito que você falou, o Marx discute a gênese e mostra os elementos constitutivos
daquele objeto, da economia capitalista. O Keynes não discute a gênese nem os elementos constitutivos. Ele faz teoria no sentido de determinações fundamentais. Então, não, o método de gênese não poderia ser pensado para as categorias operativas da economia? Eu acho que não. Mas aí eu só acho que não e não dá para desenvolver. Eu acho que não. Isso para muito aquém do que você pode fazer com teoria. A gênese não explica o suficiente. Acho que não, mas aí não dá para desenvolver. Teoria é muito mais do que gênese. Teoria é operação também. E a operação não se explica só pela gênese. A gênese não é suficiente para dar... Não dá todas as determinações do objeto. Bom, aqui, obviamente, dado o adiantado da hora, tá certo? O que dá para fazer é só um pouco mais do que seguir a sequência dos itens. A teoria do Keynes é uma teoria monetária da produção e do capital. Esse é o primeiro ponto. Fala o que quer falar? Só falando alto? Então, fala baixo. Teoria monetária da produção e do capital. Eu botei aqui basicamente primeiro, produção, segundo, capital. Essa é uma estratégia de acompanhamento da teoria geral, de leitura, se quiserem, né? De leitura da teoria geral do Keynes. Essa maneira de ler, para quem quiser entrar em mais detalhes, está exposta no artigo meu de 86, está publicado na PPE. Tá certo? Claro, eu estou botando aqui da minha maneira, não vou botar da maneira dos outros, a minha. Certo? Embora tenha essas leituras aí que vocês fizeram, que podem ajudar a ver um outro aspecto. Mas, de fato, nenhuma delas dá uma visão da teoria geral do Keynes sistemática. Então, eu dou a minha. Essa dicotomia produção-capital corresponde ao recorte entre a primeira parte da teoria geral do Keynes, primeira e segunda parte, e a terceira, e a parte sobre o investimento e o dinheiro. A parte sobre produção começa capítulo 3, basicamente, o 2 é só preparatório, e passa pela segunda parte, que diz respeito à função consumo e propensão a consumir, caracteriza uma teoria da decisão empresarial de produzir, e todos os outros elementos são objeto da mesma decisão, isto é, formação de preços, estoques, etc. Então, supõe alguns dados para o empresário individual, tecnologia, salários nominais, etc. Né? E supõe que algumas das variáveis são objeto de determinação dessa decisão de produzir. Entre as quais a produção e o emprego, fundamentalmente. Né? Então, decide produzir, dada a técnica, decide o emprego. Então, quem decide o emprego não é ex post, o mercado é ex ante, a decisão empresarial de produzir. Agora, por que o empresário decide produzir? Ele decide face às expectativas de curto prazo. Essas expectativas dizem respeito, basicamente, ao comportamento da demanda. O comportamento da demanda do seu mercado, que é afetado, influenciado por outros mercados, pela economia em seu conjunto, claro, mas é fundamentalmente um processo microeconômico. O capítulo 3 da teoria geral é um capítulo micro. Depois o Keynes dá um salto para o agregado, mas é por agregação e não o contrário. Tá? Isso é uma questão de interpretação. Estou dizendo, não é verdade absoluta, aceita sem discussão, mas eu acho que é o único ponto de vista que dá consistência à apresentação do Keynes nessa parte da teoria geral. Tá? Ou seja, é uma parte micro mesmo, são decisões empresariais de produzir, que você pode até agregar e construir uma função de oferta agregada, se quiser também, não é preciso, não serve para nada. Uma função de oferta agregada, demanda agregada, função de agregado. Basicamente é produção e emprego no nível da unidade econômica produtiva, que é aquela que toma decisões, baseada em expectativas de curto prazo, expectativas referentes ao período de produção. Essas decisões que os agentes tomam implicam alguns gastos, como de salário, que gera renda, né? Um gasto de renda. Mas tem uma parcela do rendimento que é determinada só ex post. A parcela do rendimento que é determinada só ex post são os lucros. Então, o lucro é uma variável residual, essencialmente. Isso é compatível com essa primeira coisa aqui, a natureza de uma economia monetária. É compatível com a visão de uma economia monetária como uma economia regida pelo princípio da demanda efetiva. Isto é, os indivíduos decidem a produção, mas eles não decidem quanto eles receberão, em termos de receita, pela venda dessa produção. Tá? Isso é absolutamente desconhecido quando o agente econômico toma a decisão de produzir. O princípio da demanda efetiva tem a ver com isso, fundamentalmente. Por isso que o Keynes fala naquele texto de 33, ele fala, ao falar dessa característica da economia ser monetária, ele fala imediatamente nas flutuações que essa economia tem em termos de demanda efetiva e na não validade da lei de Sepp. Tudo isso está relacionado, quer dizer,
Uma economia monetária é uma economia voltada para o dinheiro. Ela não é voltada só porque ela é capitalista, não é voltada só para capital, ainda que na forma de capital dinheiro, e ainda que em quantidade maior do que o que entrou no início do processo. Então, em outras palavras, a economia mercantil, simples, é uma economia monetária também. Tá? Não é preciso ser capitalista para que ela seja monetária. Uma economia, então, de produção de mercadorias, como já vimos aqui em aulas anteriores, é uma economia monetária. Então, o circuito do tipo MDM também é um circuito monetário. Em ambos os casos, trata-se de uma economia cuja finalidade é dinheiro. É um meio de troca de exercício de poder de compra geral. Então, já numa economia mercantil simples, não precisa ser capitalista, né? Os agentes que decidem a produção podem ser surpreendidos, podem ser frustrados nas suas expectativas e podem deixar de vender o produto deles na receita que esperavam. Quer porque o preço pode ser diferente do que eles esperavam, quer porque a quantidade pode ser diferente da que eles esperavam. Ou ambas. Seja como for, ninguém consegue antecipar a receita de suas vendas. É isso que quer dizer o princípio da demanda efetiva. Uma economia não planificada, né, como dizia o Marx, baseada na anarquia da produção, os agentes individuais, o máximo que fazem é tomar suas decisões e formular expectativas. Essas expectativas sempre podem ser frustradas. No capitalismo, onde está voltado para o futuro, com mais forte razão. Não é? Você tem claramente incerteza, coisa que talvez não tivesse na economia mercantil simples, pelo menos não no mesmo grau, tem na economia capitalista, que é voltada para o lucro, para a inovação, para a diferenciação, para a obtenção de diferenciais de ganho monetário. Então, qualquer economia monetária é uma economia na qual não vale a lei de Sé, seja ela capitalista ou mercantil simples, e na qual vale, ao contrário, o princípio da demanda efetiva. Em que os agentes, pode ser resumido assim, os agentes individuais não sabem qual é a receita de suas vendas. Tem um lapso de tempo insanável, no qual coisas surpreendentes podem acontecer entre a decisão de produzir e a consecução da realização da venda do produto. Então, indo para o capitalismo, né, para o sistema capitalista e de seus mercados, você pode vender uma certa quantidade a um preço que você não controla, né, se for um mercado flex price, você tem que vender o estoque inteiro, coisa assim. Ou você pode vender a um preço fixo, de antemão, no sistema de fixed price, mas uma quantidade que você não sabe qual é. De qualquer maneira, você não sabe o produto, preço vezes quantidade, a receita. Você não sabe. Sabe um, sabe outro, mas nunca ambos. Tá? Isso é inteiramente compatível com essa ideia de que os agentes determinam ex ante a produção e parte da renda. Salário, que é pago de antemão, juros, pedaços do valor adicional da empresa que são contratados ou pagos antecipadamente. Mas tem sempre um componente que é residual, que depende do export, que depende de qual é a realização do produto. Esse componente é o lucro. O lucro é uma variável residual. Vocês veem que mais um motivo para considerar o lucro como uma variável mesmo, e não como alguma coisa normal. O lucro nunca é normal. É sempre alguma variável residual que decorre de circunstâncias não muito controláveis pelos agentes. Tá? Bom, e esse fenômeno ex-post, os gastos dos vários agentes econômicos, né, vão determinar, aí sim, ex-post, do ponto de vista da produção, do agente produtor, vão determinar quanto ele vai realizar em termos de receita. Se subtrair da receita de vendas os gastos com insumos, ou como que ele chamava o custo de uso, você vai ter a renda, o valor adicionado, que foi realizado naquele período de produção em cada unidade. Se por simplicidade, se puser períodos de produção sincrônicos, só para simplificar, você tem, ao longo daquele período teórico, uma geração de renda, a qual vai se contrapor, né, a uma certa expectativa inicial. Pode confirmar ou não aquela expectativa inicial de valor adicionado. Né? E essa confirmação ou desconfirmação se traduz em um lucro maior ou menor do que o esperado, porque a variável residual é sempre o lucro. Seja como for, a expectativa dessa realização é que vai determinar a produção e emprego. De modo que, se os agentes formulam num dado período uma expectativa muito otimista e acaba sendo frustrada pela uma demanda mais baixa do que eles esperavam, isso vai se traduzir num lucro mais baixo do que eles esperavam, e em algum momento eles vão acabar revendo as suas expectativas de curto prazo. Né? É óbvio que eles não vão ser inteiramente imunes à frustração das suas expectativas de curto prazo. Então vão tender a reformulá-las dentro de alguns períodos, talvez, né? E adaptá-las. De tal maneira que, no limite, finalmente, sempre, né, a renda determinada pelo gasto dos agentes, usando o princípio da demanda efetiva, né, a renda determinada pelo gasto vai acabar afetando também a produção e o emprego. Então, o ex post, paradoxalmente, acaba afetando o ex ante, claro, entre períodos.
entre períodos, de modo que o ex-post do período T-1 afeta o ex-ante do período T e assim sucessivamente. De uma maneira não imediata, não automática, mas afeta. De maneira que a economia, as decisões dos agentes vão sendo afetadas pelas modificações ou até frustrações, né, das suas expectativas de curto prazo. Seja como for, o Keynes chama atenção para o fato de que essas expectativas de curto prazo não são particularmente voláteis e a frustração delas não é particularmente grave. Porque como eles renovam decisões a prazos relativamente curtos, basicamente o período de produção dos vários setores da economia, né, existe sempre a possibilidade de ter cometido erros relativamente pequenos e ajustar esses erros pouco a pouco. Esses erros de previsão se traduzem em variações de lucro, seja na forma de variações de preços em mercados flex price, seja na forma de variações de quantidades, no caso de estoques, né, de estoques, em mercados de fixed price. Seja como for, elas sempre se traduzem de alguma maneira nos lucros dos agentes. De modo que eles... pode ser que um período cancele o outro, pode ser que não cancele, depende. Como não há equilíbrio na economia, não há nenhuma garantia de que o erro para mais cometido num período seja cancelado por um erro para menos, tá certo, de igual magnitude em períodos seguintes. Não há tendência para o equilíbrio nessa economia. Mas mesmo sem haver tendência ao equilíbrio, que a gente nunca supõe que haja, não há mecanismo de equilíbrio, e as expectativas podem mudar a cada período, se você perdeu o equilíbrio num período e só obteria por acaso, não tem nenhuma garantia de que vai conseguir em períodos seguintes. A perda o ter sido frustrado nas suas expectativas e, portanto, não ter equilíbrio no período, não significa que vai se aproximar melhor no período seguinte, porque as expectativas de curto prazo podem se renovar a cada período, as condições podem se modificar também, e você não tem objetivamente nenhuma tendência para o equilíbrio. Mas, de qualquer forma, essa frustração eventual de expectativas e esse desequilíbrio de curto prazo não é de magnitude, de importância suficiente a afetar a dinâmica da economia e a produzir instabilidade significativa. O máximo que faz, como em modelos de variação de estoques, é simplesmente algumas flutuações de curto prazo. Então, isso aqui não é particularmente importante. Os pós-keynesianos, inclusive, chegam até a exagerar isso, dizendo que o Keynes supõe o equilíbrio de curto prazo, e supõe que as expectativas de curto prazo são sempre satisfeitas. Não, é uma hipótese apenas expositiva, simplificadora, na verdade. Ele não é obrigado a supor isso porque não supõe equilíbrio nunca, certo? Mas o supor que as expectativas de curto prazo são aproximadamente satisfeitas não é, digamos, uma hipótese terrível. É uma aproximação que não gera efeitos muito importantes para a teoria. O que era mais importante nesse âmbito aqui é, primeiro, mostrar que são expectativas sempre que são decisivas, né? Expectativas de curto prazo. No caso, o que acontece ao fim do período de produção, expectativas em relação à demanda de curto prazo, né, vão afetar o nível de produção e de emprego que as empresas vão oferecer. E que isso é indiretamente determinado pela renda gerada através dos gastos dos agentes. A renda vai afetar, por interação entre períodos, o quanto os empresários vão estar dispostos a oferecer em termos de produção e de emprego. Os pontos mais importantes, do ponto de vista da teoria geral do Keynes, aparecem, contrariamente às leituras mais convencionais, de manual, etc., aparecem na discussão que ele faz na terceira parte, a discussão sobre o capital, dinheiro, liquidez, juros, capital. No capítulo 17, se forem ler ao contrário, o capítulo 17 é que tem a chave de compreensão dos outros elementos. Embora ele seja o último dessa série de capítulos, é nele que está a explicação fundamental. Porque nele aparecem todos os ativos, uma teoria geral de aplicação de capital ou de aplicação em ativos. O Keynes mostra que os mais variados ativos têm basicamente 3 tipos de atributos que podem ser expressos em rendimentos. Ele representa pela letra C, aliás, Q, quase renda, pela letra C, em geral com sinal negativo, que são custos de conservação, e pela letra L, liquidez. De modo que os rendimentos, salvo um aspecto de apreciação dos bens no mercado secundário, dos ativos, você pode representar os rendimentos proporcionados pelos ativos por essa soma Q menos C mais L. É o rendimento produtivo do ativo Q, subtraído do seu custo de conservação para manutenção desse ativo em carteira, C, mais o prêmio de liquidez que ele oferece ao agente. Liquidez é um conceito decisivo aqui, diz respeito à capacidade do ativo, qualquer que seja, de preservar o seu poder de compra ao longo do tempo, sem custo e com uso imediato. O dinheiro é, por excelência, o ativo que proporciona liquidez. Em parte, por motivos convencionais,
quer dizer, o dinheiro enquanto moeda, né, emitida pelo Estado, curso forçado, etc., através da qual, então, são efetuados os contratos e que funciona como meio de pagamento. Então, a moeda que é a unidade de conta dos contratos acaba funcionando como dinheiro na economia, porque ela acaba tendo liquidez. Mas ela só terá liquidez se, por outro lado, não se desvalorizar muito e, portanto, puder oferecer liquidez no sentido de proporcionar, de funcionar como reserva de valor, né? De não implicar perdas para o agente. Mas, de um modo geral, todos os ativos têm essas propriedades, claro, em diferentes proporções, quantidade. O dinheiro tem Q zero, não proporciona rendimento, tem C aproximadamente zero, porque não tem nenhum custo de conservação e manutenção, tá certo? Mas, e tem liquidez alta. Né? No extremo oposto do espectro de ativos, em termos de liquidez, você tem os ativos fixos, que são objeto de investimento, que têm rendimentos, pode ter algum custo de conservação e depreciação, certamente, mas não tem nenhuma liquidez, porque você não consegue realizá-los no mercado spot deles, sem ter um prejuízo, uma perda de capital, enfim, um deságio qualquer considerável, certo? Então, você detém esses diferentes ativos em carteira por esses diferentes motivos. Né? E os rendimentos líquidos que esses ativos proporcionam resultam de uma combinação desses atributos, desses elementos. Então, a ideia do Keynes é uma ideia extremamente interessante, eu diria até genial, uma contribuição genial do Keynes, nesse capítulo 17, é tratar todos os ativos, quer dizer, todas as formas das quais o agente econômico capitalista detém riqueza, tratá-los conjuntamente, como sendo da mesma natureza. São formas de capital, são formas nas quais o capital proporciona aquele fim primordial dele, que é a mais-valia, que é a diferença entre o valor que ele proporciona e o valor que você aplicou. O D' menos D. Então, o D' menos D, no fundo, é o valor presente dos rendimentos de tipo Q menos C mais L, proporcionados por aquele ativo durante a sua vida útil, o valor presente desses rendimentos, descontados por uma taxa de desconto. Não dá para desenvolver nenhum aspecto técnico aqui, isso é óbvio, tá certo? Estou só formulando a ideia geral, mas isso é uma contribuição extremamente original, porque você coloca dinheiro e capital fixo na mesma lógica, no mesmo princípio geral de cálculo e de racionalidade. E até diria, não é só do agente, é a lógica do sistema econômico capitalista, que é de valorizar capital. O capital pode ser valorizado em N formas, que vai do dinheiro, passando pelos ativos financeiros, títulos em geral, até a forma extremamente ilíquida, que é o capital fixo. Tá? Mas eles são da mesma natureza, esse é o ponto do Keynes. Eles são da mesma... O dinheiro, inclusive, é um ativo. Você mantém dinheiro em carteira também. Dinheiro não é só meio de troca. Tá? Você mantém capital na forma de dinheiro. Isso não é irracional. Isso é uma defesa contra a desvalorização do patrimônio, contra o risco de desvalorizar o patrimônio, que, por sua vez, é em grande medida uma decorrência da incerteza do sistema. Você não sabe se o valor do teu patrimônio vai ser mantido, você não sabe se... Não tem certeza, não tem margem confiável de certeza, margem conhecida de segurança sobre as expectativas de valorização Q menos C mais L dos diferentes ativos que você manteve em carteira. Então, quanto maior essa incerteza, ou como quiser, quanto menor o grau de confiança que você deposita naquelas expectativas que você formulou, tá? Tanto mais você vai deter liquidez. Não é essa L aqui que é uma L do ativo. Tanto mais você vai manter dinheiro em carteira. No limite, o princípio geral que o Keynes usa, nessa teoria geral, é de que você vai manter cada um dos ativos no seu portfólio, na sua carteira, tá? Na quantidade tal que a eficiência marginal desse ativo seja igual a de qualquer outro. Quer dizer, a eficiência marginal de todos os ativos seja igual. Eficiência marginal significa isso, a taxa interna de retorno obtida a partir desses rendimentos aqui, né, dado o preço de oferta daquele ativo. Uma outra maneira alternativa de dizer a mesma coisa é dizer que todos os preços de demanda dos ativos é igual aos seus preços de oferta. Não vou entrar em detalhes técnicos, quem quiser leia o Davidson sobre isso. Tá? Mas são duas formas equivalentes. Eficiência marginal dos ativos é igual, quer dizer, a taxa interna de retorno deles proporcionada por esses rendimentos, dado o seu preço de oferta, né? A taxa de retorno que iguala o valor presente desses rendimentos esperados ao preço de oferta dele, né? Ou então a forma de igualdade de preço de demanda e preço de oferta. As duas formas são equivalentes, dão o mesmo resultado. Né? Eu não vou entrar em detalhes, possivelmente a maioria de vocês sabe sobre isso. Então, no extremo do espectro, dinheiro. No outro extremo ilíquido do espectro, investimentos. Eles são regidos pela mesma lógica financeira.
Poderíamos dizer, como diz o Fitzgibbons lá pelas tantas, é uma lógica especulativa. Sim, é uma lógica especulativa. Tá? Então, o capitalismo é um sistema econômico no qual o comportamento dos agentes relevantes, que são os agentes que detêm riqueza e querem valorizá-la, é um comportamento intrinsecamente especulativo. Tá? A gente inverte um pouco aquela ideia de que o capitalismo, para funcionar normalmente, precisa atuar na esfera da produção de maneira regular, eficiente, explorando o trabalhador, etc. Bom, até é verdade a longo prazo, mas a lógica do sistema não é explorar, tirar mais valia do trabalhador. Está radicalizando, voltando à velha discussão. A lógica do sistema é de obter D' menos D, né, decorrentes dos rendimentos apropriados pelos ativos que o capitalista detém em carteira. Entre outros ativos, ele detém também ativos produtivos, instrumentais, etc., que requerem a atuação na produção. Tá? Mas os rendimentos são decorrentes de todo e qualquer ativo que funciona no sistema. Enquanto houver isso, o sistema se reproduz. Enquanto houver isso, ele se reproduz. Os juros são o prêmio, por excelência, são um prêmio de liquidez. Tá? Então, os juros são um fenômeno monetário. Eles não decorrem de nenhuma produtividade real, marginal do capital, e sim decorrem do fato do dinheiro ser portador de liquidez e defender os agentes contra a incerteza do ambiente. Os juros decorrem disso. Juros são positivos por causa da incerteza. Tá? Eles poderiam ser positivos em decorrência da necessidade dos agentes manterem caixa para transações, devido ao custo de transação de você ter que realizar algum ativo financeiro cada vez que precisa de dinheiro para comprar um cigarro. Claro, mas isso é custo de transação, isso é uma bobagem, é um custo operacional. O juro não é esse custo operacional. O juro é mais do que isso, é diferente disso. O juro decorre essencialmente da incerteza. Então, dos motivos precaucional e especulativo, do qual Keynes falou e que eu não vou discutir aqui. Mas são motivos que não são simplesmente motivos tradicionais da teoria quantitativa da moeda. Na sua versão de Cambridge, por exemplo, a equação de Cambridge, que é, você detém uma certa quantidade de fundos líquidos, tendo por objetivo atender necessidades de transações. E esse é um motivo até banal. Não é esse que explica a taxa de juros positiva. O que explica é o fato de que você tem que manter o dinheiro em carteira para se defender contra um risco de desvalorização do seu patrimônio. Risco esse que não é calculável. E quanto menos calculável, quanto mais você tiver temor dele, mais dinheiro você mantém em carteira. No limite, a preferência absoluta para a liquidez. Você manter todos os seus ativos em forma líquida, o mais líquida possível, para poder mudar de posição rapidinho. Quando chegar a tua confiança a extremos baixos, a desconfiança, portanto, for máxima. E isso afeta, obviamente, o investimento, tá certo? Quer dizer, o fato de que tem um dinheiro na outra ponta, que é mais cômodo, afeta o investimento. É que o Keynes diz lá pelas tantas, que é uma ideia que foi mal entendida, que o dinheiro compete. A taxa de juros do dinheiro compete com a taxa de retorno do capital produtivo. Né? Compete com a eficiência marginal do capital. No esqueminha dele do capítulo 11 da teoria geral, de fato, está confrontada a eficiência marginal do capital com a taxa de juros. Está correto, é uma simplificação desse esquema todo aqui. Ele só tomou os dois extremos do espectro. O dinheiro de um lado, com sua taxa de juros, o capital fixo de outro lado, com a sua eficiência marginal. Ele tomou os dois extremos do espectro só. Então, é um cálculo que implica um trade-off entre essas duas posições. A posição de liquidez pura e a aplicação de capital fixo. Mas, na verdade, não é que o dinheiro compita com o capital produtivo. É que você vai investir em capital fixo até que a eficiência marginal associada a esse capital caia ao nível patamar da taxa de juros do dinheiro. Aí, a partir desse ponto, você mantém o restante dos seus ativos em forma líquida. É apenas isso, é nesse sentido que compete. É claro que, se as suas expectativas são ruins e caem, né, pode ser até que, perversamente, simultaneamente, aumente a taxa de juros, porque a tua confiança diminuiu no comportamento futuro do sistema, né, o teu investimento vai cair. E você vai manter mais liquidez do que ativos fixos no portfólio. Então, compete também nesse sentido. Se não houvesse dinheiro no sistema, né, claro, não seria um sistema capitalista, nem mercantil, mas o que aconteceria é que você não precisaria, não teria onde se refugiar, tá, do investimento produtivo, contrariamente ao investimento produtivo. Tá, mas isso tudo é tautológico. No fundo, o sistema capitalista ele só pode ser concebido como um sistema monetário que tem dinheiro. Então, não adianta ficar imaginando que seria um sistema capitalista sem dinheiro. Então, para não fazer exercícios inúteis de especulação, o ponto importante é esse, que os juros dão um patamar, rules the rules,
dá um patamar básico de eficiência marginal dos ativos. Aí cada um dos ativos vai aumentando a posição dele em carteira até que a eficiência marginal, que todos eles caem, não por razões neoclássicas, né, por razões ligadas à escassez, não vou explicar também, todos eles caem até o limite que você tem eficiências marginais iguais para todos. O investimento, então, é afetado por isso. Tá? Mas vejam bem, uma coisa que não está no capítulo 17 muito claramente, mas está no capítulo 12. Os investimentos dependem de expectativas de longo prazo. Então, não é só que o investimento compete com os juros, dado a expectativa, é que a expectativa é a coisa mais volátil que tem. Por isso que o SLM está errado, não passando, fundamentalmente. O investimento é baseado em expectativas. E essas expectativas são voláteis, porque são incertas. E a incerteza em relação ao investimento é muito maior do que em relação à produção. Produção é um período curto. O investimento, além de envolver magnitude de dinheiro maior, de recursos, de capital, envolve um horizonte de tempo muito maior. Quando você mantém um ativo fixo em carteira, você está pensando num período de um rendimento ao longo da vida útil dele. Porque você não está pensando em sucatear logo depois. Pelo menos você pode até vir fazer isso, mas não é a tua expectativa inicial. De modo que as expectativas de longo prazo, com sua variabilidade, com sua volatilidade, com sua indeterminação, devido a todos esses fatores, à incerteza que preside essas expectativas, tá? Elas fazem com que o investimento possa flutuar acentuadamente. De modo que, quando se diz, como Keynes diz, que o investimento compete com o dinheiro, a taxa de juros do dinheiro, isso para um dado nível de expectativas de longo prazo. Tá? Como elas são muito voláteis, na verdade, são as expectativas de longo prazo, em sua volatilidade, que fazem com que o investimento seja tão flutuante. Não é a taxa de juros que faz isso. Tá? A taxa de juros compete com o investimento em termos estáticos, dado a expectativa de longo prazo. Tem a ver com a forma da curva. A curva é decrescente, você investe até o ponto em que a eficiência marginal do capital é igual à taxa de juros, só isso. Agora, o que explica ao longo do tempo a volatilidade, a flutuação do investimento, não é a taxa de juros. Ela não fica subindo e descendo o tempo todo. É a expectativa de longo prazo que desloca a eficiência marginal do capital, desloca a curva do investimento. Tá? Isso é só para apontar por que as visões bastardas e equilibristas do Keynes estão erradas. Né? O fundamental no Keynes é isso aqui. A incerteza que entra via expectativas de longo prazo no investimento através dele na estabilidade, ou no caso a instabilidade do sistema. Os agentes podem, em parte, se defender contra essa incerteza adotando procedimentos convencionais. A maioria dos pós-keynesianos não gosta de usar a ideia de comportamento convencional em relação ao investimento, porque considera que as expectativas de longo prazo são totalmente exógenas. Não dá nem para usar critério convencional que permita, por exemplo, projetar o passado no presente ou no futuro. Mas, enfim, a passagem é coisa discutível, a passagem na teoria geral, em outros textos do Keynes, que levam a isso também, por outro lado. Leva a supor que até para as expectativas de longo prazo, algum grau de comportamento convencional pode ocorrer também, levar em conta a opinião média, etc. Seja como for, mesmo que exista um mecanismo que estabilize em parte, que endogenize em parte as expectativas de longo prazo, elas são indiscutivelmente extremamente suscetíveis de flutuações, objetivas e subjetivas, inclusive por ondas irracionais de pessimismo e otimismo. O Keynes às vezes é acusado de subjetivismo e de psicologismo com isso, mas esse psicologismo não é da cabeça do Keynes, é uma decorrência inexorável da ideia inicial de que esse sistema é eivado de incerteza nas decisões básicas que os agentes tomam, de manter riqueza, de valorizar a riqueza, ou até de utilizar os ativos, produção é isso, utilizar os ativos de capital já mantidos em carteira. Então, a unidade dessas teorias aqui, concluindo, teoria da produção e do capital, elas formam uma unidade, a unidade disso é dada pela teoria do capital. A teoria da produção é subordinada, embora venha na frente, à teoria do capital, porque produzir é valorizar capital. Que capital? O capital que já está aplicado e que, em grande parte, não é mobilizável, não tem liquidez, ele não pode ser retirado daquela atividade. Porque ele é líquido, é o capital fixo e o capital circulante eventualmente. Esse você pode movimentar mais facilmente, é mais líquido. Mas é principalmente o capital fixo. Então, a produção é uma decisão de utilizar um ativo de capital que tem durabilidade maior que um período. Mas é do ponto de vista lógico e teórico, inteiramente subordinada a uma teoria de valorização do capital. Essa é a teoria geral do Keynes. Não é o que parece
Não é uma teoria da demanda efetiva, não é uma teoria do emprego, da produção ou da renda. Isso são aparências, são detalhes. A teoria geral, do ponto de vista de contribuição efetiva do Keynes, é a teoria do capital. Que é, aliás, diga-se de passagem, bastante próxima do Marx. Claro, razões de método e de recorte de objeto à parte, que são importantes, mas tem muito a ver com a visão do Marx e é compatível, esse é o ponto importante. Pelo menos, no essencial, eu acho que é compatível. E, eu diria mais, concluindo, segue a tradição boa da economia política. Até porque, nas suas implicações de política, e tem muitas implicações de política, contrariamente às neo-ricardianas, que não tem nenhuma, por exemplo, é uma má vertente, eu acho, da tradição clássica marxista. Essa visão do Keynes tem implicações importantes do ponto de vista de política e da visão da relevância das instituições, da não autorregulação do capitalismo, da insuficiência das instituições de mercado para se autorregularem e, em consequência, da necessidade de intervenção estatal. Né? Aqui, evidentemente, é um toque muito en passant, isso eventualmente pode ser desenvolvido em outra sessão, que eu não vou dar, mas, enfim, pelo menos da leitura que foi feita, o pouco que é dito pelo Keynes a respeito aponta na direção de uma agenda de intervenção do Estado de caráter, em parte, eu coloquei aqui, enfim, foi eu que formulei assim, mas me pareceu adequado o que o Keynes disse, em parte compensatória, em parte, aqui eu botei complementar, obviamente, no seguinte sentido, compensatória em termos de uma política de estabilização que impeça ou evite que o cálculo privado, que tende a ser por ondas, tende a ser, não é errático, não é aleatório, ele não é aleatório. Ele tende a, muitas vezes, adotar ou assumir formas convencionais, isso é muito perigoso. Porque se a opinião média convergir sistematicamente numa direção estagnacionista, numa direção de preferência absoluta por liquidez ou coisa assim, o sistema para de funcionar simplesmente. Certo? Então, é compensatório nesse sentido. Você não tira da depressão só baixando taxa de juros, você tem que ter uma política de intervenção ativa do Estado, inclusive via gasto, como o Keynes propôs N vezes. Então, isso não foi eliminado pelas políticas conservadoras, certo? Continua de pé isso aqui, continua sendo verdade. É uma balela a história de que o keynesianismo morreu só porque perdeu. Ele perdeu politicamente. Né? Isso aqui continua sendo extremamente importante como referência para pensar não só como funciona o capitalismo, mas como se pode intervir sobre ele. Então, compensatória nesse sentido, compensar as tendências de crise ou de estagnação do cálculo privado, especialmente o cálculo do investimento. O Keynes diz isso muitas vezes. A coisa pior do capitalismo é o fato do investimento estar nas mãos privadas. Tá? Isso é uma coisa extremamente perigosa para o capitalismo. O capitalismo como sistema social, não é só como sistema econômico. E complementar aí no sentido de uma agenda mais tradicional de intervenção do Estado, né, nas atividades em que o setor privado e o mercado, obviamente, não tem muito o que fazer, porque não gera Q menos C mais zero, não gera rendimentos esperados. São atividades tipicamente não rentáveis e que tem que ser objeto de intervenção estatal. Então, o Keynes tem uma agenda prática, não é uma coisa de princípio, não é nem Estado grande nem Estado pequeno, não é mini-Estado nem macro-Estado. É um Estado adequado, necessário e suficiente, por esses dois motivos fundamentais. Claro que isso não tem muito a ver com o debate contemporâneo, parece até superado, mas é que o debate contemporâneo é que é extremamente ideológico, eu acho. É uma falsa questão essa, que muitas vezes aparece, só para concluir, de que estaria em curso, supostamente, uma crise do estado de bem-estar e, em segundo lugar, e como se fosse uma consequência disso, como se tivesse em crise também a visão keynesiana, tá, de intervenção pública. Isso é absolutamente falso. Eu diria que nem o estado de bem-estar está em crise, é uma questão a ser discutida em profundidade, é uma questão que é muitas vezes confundida no plano da política capitalista com o plano político, muitas vezes se confundem as duas dimensões, né? E nem, por outro lado, o keynesianismo, não obstante uma crise ideológica indiscutível, entrou em colapso. Isso é falso. O keynesianismo, em primeiro lugar, é teórico também, é uma visão de mundo, uma visão de economia capitalista, não é só uma proposta, uma agenda de política econômica. Mas mesmo enquanto agenda de política econômica era muito mais bastarda da neoclássica, né, por seus representantes, especialmente nos Estados Unidos, e os autores mais próximos da visão original do Keynes não tinham espaço nenhum
são marginais, os pós-keynesianos são marginais. E só agora estão tentando formular propostas um pouco mais consistentes de política econômica. Então, o Keynes, de fato, quer dizer, através dos seus porta-vozes bastardos, nunca foi, de fato, ouvido, nunca propôs nada. A visão do Keynes não está suficientemente bem representada, quer teoricamente, quer em termos de política econômica, pelos soi-disant keynesianos. Isso é um ponto fundamental. Então, a crise, do ponto de vista das políticas keynesianas, não é uma crise do Keynes, estritamente falando, não é. Nem da teoria, nem das políticas que ele propôs ou teria proposto. Mesmo porque as políticas, como o Zé Carlos, por exemplo, mostra na tese dele, Zé Carlos Miranda, as políticas que o Keynes propôs diziam respeito ao mundo que tinha certas formas de regulação e de inter-relação de mercados que é muito diferente da que existe hoje. Certo? Muito diferente. Bom, ele realmente não tinha nada o que dizer sobre o mundo de hoje e as coisas que ele disse sobre o mundo dele não são transpostas facilmente, não podem ser transpostas facilmente. O Keynes, resumo, conclusão, é uma referência fundamental para a economia política, hoje, na minha opinião, em termos teóricos, em termos de política. É falso que uma política keynesiana tenha sido destituída ou derrubada ou tenha entrado em pane em função de derrotas políticas, de posições mais progressistas, dos social-democratas na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Isso é falso. É uma conjuntura histórica. O Keynes, eu acho, sustento, sobrevive a essa conjuntura. Ok.